Então, exato. Então vamos falar sobre as penalidades e as medidas administrativas médias, tá? Então, começando pelo artigo 171, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, águas ou detritos, no caso, multa no valor de R$ 130,16. Aqueles que assim quiserem fazer algum comentário, acrescentar, pode falar, tá bom? O que seria? Isso é de grande importância para a nossa aula. Poxa, arremessar no caso seria somente água? Não, você também, ó, o artigo 172, olha o que diz agora: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias também é uma infração média. O artigo 178, deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar as providências para remover o veículo do local, quando necessária, tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Também o valor é R$ 130,16. O artigo 118, ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, remoção do veículo, ok? Essa é a medida administrativa. Agora o artigo 181 já envolve uma série de fatores. Por exemplo, por favor, bota no modo avião aí, tá, mano? Senão eu acabo me embolando aqui. Então, ó, nas esquinas, estacionar na esquina a menos de 5 metros do bordo da pista na via transversal, em desacordo com as posições estabelecidas nesse código, junto ao hidrante de incêndio, registro de água ou tampas de poços, de visitas de galerias subterrâneas, que venha estar impedindo, não é mesmo, fazer qualquer tipo de procedimento de serviço para aquele tipo de órgão que vai ser determinado. Vamos supor que é um local que vai ser feito um reparo, aí você vai obstruir, ou até mesmo ocorreu um incêndio e o bombeiro precisa chegar próximo ao hidrante, seu veículo está parado num local que vai obstruir esse acesso, então também é multa. Onde houver também guia de calçada, meio-fio, rebaixada, para a entrada ou saída de veículos, tá bom? No caso, os veículos só podem estacionar na calçada, somente o motorista vai estacionar na calçada para abrir o portão da garagem, tá? Não pode permanecer ali não, ok? Impedir também o movimento, a movimentação de outro veículo, onde não houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros, de transporte coletivo ou de inexistência dessa sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Ou seja, no parágrafo único diz que nos casos previstos nesse artigo, nesse código, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Essa seria a medida administrativa, remoção do veículo. E também no mesmo artigo 181 fala sobre contramão de direção, em local e horário proibido especificamente pela sinalização, placa de proibido estacionar e parar, remoção do veículo. Tá? O artigo 182 vai falar sobre parar o veículo. Não pode parar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros ao bordo do alinhamento da via transversal. Afastado da guia da calçada, meio-fio e das demais 1 metro, no caso seria estacionar entre a calçada, ok? Para não obstruir a via também. Nas áreas de cruzamento, nas vias prejudicando a circulação de veículos e pedestres, né? Agora também nos viadutos, nos túneis, nas pontes, não pode de maneira nenhuma estacionar. Na contramão de direção, em local e horário proibido especificamente pela sinalização de placa, proibido parar. Agora, ali na legislação fala sobre a placa proibido
parar. Bem, parar e estacionar. É aquela lá, ó, R6C, ok? O artigo 183 fala sobre parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. O artigo 185 fala quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Nas faixas à direita, os veículos mais lentos, ou seja, de maiores portes também. O artigo agora é o 187, de infração média, ainda fala sobre, no parágrafo 1, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente para todos os tipos de veículos. O artigo 188 agora fala sobre transitar ao lado do outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. O artigo 197 fala deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, quando da respectiva mão de direção, quando for manobra para uma desses dois lados. O artigo agora é o 198, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. O artigo agora é o 199, que fala sobre ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocando a faixa apropriada de ter a sinalização entre a esquerda. O artigo é o 201 agora, falando deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m quando passar por bicicleta. Isso cai muito na prova, ok? Agora também fala sobre o artigo 216, entrar ou sair de áreas lideiras sem estar adequadamente posicionado para ingressar na via e sem as precauções com a segurança de pedestre e de outros veículos. A regra é simples e fácil. Os veículos maiores têm de zelar pela segurança dos menores. O pedestre sempre é o mais vulnerável, não é mesmo? Agora fala também sobre o artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, redação dada em lei de número 11.334, isso ocorreu em 2006, essa lei. Agora o artigo 219 fala sobre transitar com veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, ou seja, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego meteorológicas, no caso, não se permitam, salvo se estiver a faixa à direita, ou até mesmo se o seu veículo estiver com problema, você precisa de procurar um local seguro para parar para reparos, porque não pode trafegar obstruindo, atrapalhando o trânsito. Agora, o artigo é o 221, fala portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações de modelos estabelecidos pelo CONTRAN. O parágrafo único diz que incide na mesma penalidade aquela que for confeccionada, distribuir ou colocar em veículo próprios ou terceiros placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Medida administrativa seria o quê? Retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. O valor da multa será também o mesmo. O artigo é o 222, deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência e sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro, de incêndio, de salvamento,
de fiscalização de trânsito, de ambulâncias, ainda que parados. Ou seja, não pode. O artigo agora é o 226, deixar de retirar qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária na via. Sinalizou, acabou de fazer o procedimento que deveria ser feito, e agora? Vai fazer o quê? Ir lá no local vai fazer o quê? Fala, pessoal, por favor. Vai retirar. Tem que retirar, tá bom? Coloca no porta-mala do veículo e vai descartar em um local apropriado. Não é simplesmente pegar o galho de árvore e jogar no canteiro central ou na beirada da estrada ou deixar de desobstruir a via. Agora o artigo 229 fala sobre usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons ou ruídos que perturbe o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, remoção do veículo e apreensão também do veículo. Essa é a medida administrativa. Não existe um horário específico para lei do sossego. O mundo funciona em 24 horas. Enquanto uns dormem, outros estão trabalhando para beneficiar cada um de vocês. Ou seja, uma cadeira, por exemplo, ela não é feita somente por um fabricante, correto? É diversas pessoas, diversos fabricantes para fazer. Então não devemos pensar somente nos nossos próprios interesses, e sim nos interesses também dos outros. O artigo agora é o 230, conduzir veículo, que vai falar agora. O artigo fala sobre com carga ou falta de inscrição de tara ou a demais inscrições previstas nesse código. O artigo também fala sobre com defeito no sistema de iluminação de sinalização ou com lâmpadas queimadas. Fala também no parágrafo único aqui se o condutor cometeu uma infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade no inciso. Ou seja, aí seria grave e não média. Estamos falando somente das penalidades médias. Correto? Ainda assim, no mesmo artigo 230, fala sobre em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67, relativamente ao tempo de permanecer ou de permanência do condutor ao volante e os intervalos do descansos. A redação foi dada por lei de número 13.103 de 2015. A medida administrativa para esse tipo de comportamento seria retenção do veículo para cumprimento do tempo e de descanso aplicado. Ou seja, muitos caminhoneiros querem fazer o quê? A entrega rápido e não tem um intervalo de descanso. Então, seria uma penalidade média, ok? Aliás, uma infração média. O artigo agora é o 231, que fala sobre transitar com veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma de ser estabelecida pelo CONTRAN. Medida administrativa seria retenção do veículo de transbordo de carga excedente, multa